Olá a todos os companheiros de terra, que Deus abençoe a cada um que neste momento vai poder acompanhar esta live. Temos um tema pertinente, um tema capital, atendendo daqui para a nossa geração. O Deus Todo-Poderoso suscitou o mensageiro de Mateus 25:6 e Apocalipse 2:14, Caco Filipe, o único e verdadeiro profeta que está com as palavras de vida eterna para a salvação de todos os escolhidos desta geração. E o tema que nós trazemos para vocês nesta tarde de terça-feira é: um membro dessas igrejas pode ser salvo? Olá, Zilnar Lima Paiva. Olá, amado Luzolo César. Deus vos abençoe e vamos partilhando esta live a fim com que os escolhidos e todos aqueles que foram predestinados para a vida eterna deparam-se com esta mensagem e, quem sabe, vão encontrar-se nesta live. Pastor Builão, um membro de igrejas pode ser salvo? Saudações a todos que nos assistem. Realmente é uma pergunta muito importante para todos aqueles que buscam pela salvação. Um membro de igrejas pode ser salvo? Bem, qualquer homem sobre toda a face da terra que anseia pela salvação, ele fará todos os seus esforços, ele imporá tudo quanto for necessário para que possa então encontrar a sua salvação. E é nesta tentativa que cada ser humano pode ir aos católicos, cada ser humano pode ir em qualquer local onde falam de salvação, então seu coração vai se sentir estável aí. Na busca de salvação, qualquer um pode encontrar os testemunhos de Jeová, falar de paraíso e seguir eles. Qualquer um pode encontrar os pentecostais a falar de paraíso, de vida eterna e seguir tais pessoas. Mas o que você deve saber a partir de hoje é que você não é que executa a sua própria salvação. Você não pode ser salvo da sua própria maneira. Deus é quem deve te salvar. E a maneira de Deus salvar a humanidade permanece a mesma. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. A sua maneira de salvar permanece a mesma. E Amós 3:7 nos mostra que o Senhor, o Eterno, não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Não há exceção. Está escrito que não faz coisa alguma. Quer dizer que em cada tempo, mesmo que seja para salvar, Deus revelará a um profeta a maneira que os filhos de Deus na terra devem seguir para que possam alcançar a salvação. E a Bíblia que vocês carregam pode vos mostrar isso. Israel estava na escravidão durante cerca de 500 anos. Mas quem é que salvou quem aí em Israel? Ninguém poderia se levantar e dizer: oh, já estamos cansados dessa escravidão, vamos construir aqui uma igreja, vamos encher essa igreja com tantos membros, vamos falar de salvação, do sacrifício que foi feito na criação, e aí nós somos salvos. Quem poderia fazer isso e Deus deveria aprovar? Você vê que foi necessário que Deus salvasse Israel. E qual é a maneira que Deus salvou Israel? Enviando um libertador. E esse libertador era Moisés, um profeta mensageiro vivo. E este Moisés teve um chamamento, uma comissão e uma mensagem. Você vê que Deus enviou Moisés e lhe deu os mandamentos pelos quais todos os filhos de Deus deveriam seguir para alcançar a salvação. E isso aconteceu de geração em geração. O que tem acontecido nos dias de hoje é que as pessoas estão totalmente cegas. E Jesus Cristo, em Mateus 24, penso que o versículo seja 42, Jesus Cristo, olhando a sedução vindoura, Jesus Cristo disse: se os tempos não forem encurtados, nenhuma carne será salva. Jesus viu a sedução que seria tanta, que se o tempo não fosse encurtado, nenhuma carne mais poderia ser salva. Mas observa hoje, quando vemos a multiplicação de igrejas sobre a terra, a cada dia fundam-se mais igrejas. Não dá a impressão que se o tempo for encurtado, ou seja, se o tempo não for encurtado, muitos serão salvos.
Vê que é o contrário do que Jesus disse. Então você deve entender que a multiplicação, que a proliferação de igrejas é simplesmente para encaminhar as almas para o inferno. E que se o tempo não fosse encurtado, mais igrejas abririam, mais doutrinas surgiriam e mais pessoas iriam ao inferno e ninguém mais seria salvo. Porque seria sedução total que ninguém já não poderia mais conhecer a salvação. Ninguém poderia enxergar o caminho da salvação por causa das igrejas. Vocês não veem que o católico acredita que será salvo da maneira que ele segue as escrituras. O pentecostal acredita que será salvo da maneira que ele segue a Bíblia. O adventista acredita que será salvo da maneira que ele segue a Bíblia. Todos eles se contradizem, mas cada um dos membros acredita que estarão no mesmo paraíso. Que paraíso é esse? Você vê que vocês precisam ser salvos numa única fé, num único batismo. Pedro, João, Tiago, Maria Madalena foram salvos numa única fé. E esta fé foi transmitida através do profeta vivo do seu tempo, que era Jesus de Nazaré naquela geração. Miriam, Arão e todos que existiam lá em Israel foram salvos numa única fé. Ninguém teve doutrinas diferentes. E essa fé foi transmitida através de Moisés, o profeta mensageiro vivo naquela geração. Sem Caim e Jafé foram salvos numa única fé. E essa fé foi transmitida através do profeta Noé. É desta maneira que Deus salva, num único celeiro. Você não pode acreditar sendo pentecostal e você irá no mesmo paraíso com o adventista, com o católico. Você deve ter em mente se a pentecostal é o caminho que vai me levar para o paraíso, se estando na pentecostal é onde eu serei salvo, significa que ninguém mais pode ser salvo num outro lugar. É desta maneira que você deve ver as coisas. De geração em geração, Deus traçou um único caminho. Este caminho é o profeta mensageiro vivo do seu tempo. Não é uma igreja. Vocês devem saber que o Deus Todo-Poderoso não reconhece o esforço de alguém que ele não enviou. E se alguém segue tal pessoa, é para sua perdição. Quando Deus enviou um profeta na terra, é por um chamamento, uma comissão, ele tem um mandato, ele vem fazer alguma coisa na terra. E ele virá com uma nova mensagem para o seu tempo. Porque Deus o enviou, Deus lhe dá uma mensagem para ele pregar. Noé pregou, anunciou o dilúvio. E as pessoas, para serem salvas, tinham que entrar na sua arca. Moisés anunciou os 10 mandamentos e tudo mais. E as pessoas têm que seguir para ser salvas. Cada profeta que Deus envia, Deus lhe dá alguma coisa para ele poder pregar. Mas o caso das igrejas, o que ocorre? Algum grupo, eles veem, as pessoas estão na prostituição, as pessoas estão no roubo, as pessoas são delinquentes, compra uma Bíblia, lê, conhece aí a história de Jesus e depois, com as suas condições, organiza aí um espaço, começa a falar de Jesus e as pessoas enchem aquele local e têm a esperança de encontrar a salvação. Qual é o Deus que vai reconhecer aquilo? Deus não pode reconhecer o esforço de alguém que ele não enviou. Se você seguir uma pessoa que Deus não enviou no teu tempo, saiba que você está seguindo essa pessoa para a tua perdição. Mesmo que essa pessoa te fale de Jesus. Não, a salvação não consiste em falar de Jesus. Jesus Cristo disse que muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. Não disse que muitos virão em nome de Satanás. É em meu nome. É em nome de Jesus que as pessoas fundam igrejas. É em nome de Jesus que eles pregam. Mas Jesus Cristo, por que lhes dirá, nunca vos conheci? Porque não os enviou. Você acha que Jesus pode dizer a Paulo, nunca te conheci? Não, porque é Jesus quem enviou Paulo a caminho de Damasco. Paulo, quando ia a caminho de Damasco, Jesus Cristo lhe apareceu, ele enviou como seu mensageiro para os gentios. Jesus Cristo conhece Paulo. Quando Deus enviou Moisés, Jesus Cristo envia Moisés como seu mensageiro, é por um chamamento, é ele quem lhe chamou, ele conhece. Mas os líderes religiosos, Deus nunca lhes enviou. A prova disso é que eles não têm nada para vos pregar. Quando eles sobem no púlpito, é para vos dizer o que Deus já revelou a Moisés. É para vos contar o que Deus já revelou através de Jesus Cristo. É para vos dizer o que Deus já disse através de Isaías. Mas se vocês devem saber
uma coisa, que a Bíblia, através da Bíblia, nós, homens das nações, nós podemos ver que comportamento as pessoas tiveram no passado, como é que foram salvos. Nós podemos ver que nos dias de Noé, as pessoas, para serem salvos, tinham que entrar na arca e assim em diante. Que quando Jesus Cristo estava na terra, as pessoas o rejeitaram, alguns o seguiram, Jesus Cristo morreu na cruz. Tem mais ou menos essa ideia, é uma recordação daquilo que Deus fez no passado. Mas, se você pensar que acreditar na história dos teus ancestrais, você será salvo hoje, saiba que você está no engano. Você somente vai ser salvo naquilo que Deus está fazendo no teu tempo. Todo filho de Deus foi salvo crendo no profeta vivo da sua geração. Observe de Gênesis a Apocalipse. Sempre foi assim. Nenhum filho de Deus foi salvo por crer em um ser imaginar o que ele nunca viu. Nenhum filho de Deus foi salvo por acreditar no que Deus fez no passado, mas é crendo no que Deus está fazendo no teu tempo. E o que Deus está fazendo hoje é o que você deve tomar para ser salvo. Deus enviou um profeta, o profeta Cacu Filipe, e é através deste profeta que você vai ser salvo. Senão, se vocês pensarem que tudo que Isaías fez, Jeremias, Abacuque, se vocês pensarem que, lendo que Jesus Cristo estava nas ruas de Jerusalém, em Capadócia, fez milagre, fez aquilo, é que vos dará salvação, saiba que vocês estão na sedução. Como as narrações da antiguidade podem vos dar a salvação? Você deve ser salvo naquilo que Jesus Cristo está fazendo hoje. Deus está vivo e Ele conduz o seu povo através de um profeta mensageiro vivo. Qualquer um que se levanta para abrir uma organização religiosa, qualquer um que se levanta para fundar uma igreja é um lobo, foge dessa pessoa. Deus nunca enviou um homem na terra para fundar uma organização religiosa. E se o teu coração te conforta nessas igrejas, saiba que você irá no inferno. Nenhum membro da igreja pode ser salvo. Deus nunca salvou um religioso. Deus somente salva aqueles que recebem o profeta vivo do seu tempo. Aqueles que reconhecem o caminho que ele traçou. O que acontece com as igrejas é como o profeta Filipe dá o exemplo, é como se você estivesse a assistir um jogo de futebol e você ama muito uma equipa, e você de repente estás lá na arena e vê que a tua equipa está a perder. De repente você vê que tens que fazer alguma coisa, você sente uma pressão, a minha equipa está a perder, e você se joga no campo, corre dali, e consegues fazer alguma coisa. Tudo quanto você vai fazer não será reconhecido. Até você pode ser uma ameaça para a tua equipa. Você pode ser penalizado por aquilo. É assim diante da salvação. Não é porque você vê as pessoas estão no álcool, as pessoas estão na prostituição, que é você quem deve fazer alguma coisa. Não é assim. É Deus quem deve enviar um profeta. Quando a terra estava corrompida em Gênesis 6:12, foi Deus quem enviou Noé. Todos os caminhos que as pessoas procuravam traçar, aqueles caminhos levavam as pessoas para a perdição. Aqueles caminhos faziam com que as pessoas rejeitassem Noé. Por quê? Porque quando alguém vem te dizer Jesus Cristo morreu na cruz e assim em diante, te leva para uma igreja, quando Deus agora vê a sedução sobre a terra, quando Deus vê que a terra está caminhando em direção à perdição, enviar um profeta na terra, você irá contra esse profeta porque você acredita que na tua igreja você será salvo. É o que aconteceu nos dias de Noé. As pessoas acreditavam ser tão espirituais que falharam em crer no profeta que Jesus Cristo enviou naquele tempo, que era Noé. As pessoas iam aos montes. Existiam homens poderosos de renomes, como temos hoje Steve Joshua, Reinhard Bonk, Silas Malafaia, Simão Lutumba, Edir Macedo e assim em diante. Então as pessoas nessas igrejas, lá no tempo de Noé, acreditavam que seriam salvas. E saiba então que todas essas igrejas são simplesmente caminhos para a sedução. Nenhum membro da igreja pode ser salvo. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe, pastor Builão. Realmente é disto que estamos a tratar. Um membro da igreja pode ser salvo. As pessoas estão na terra, compreenderam que há um Deus nos céus, há um Deus que criou os céus e a terra.
E é Ele que merece toda a adoração. Todos buscam maneiras diferentes de adorar este Deus. Mas a via é única, o caminho é único. Tendo que as pessoas não encontram a via exata, a via traçada por Deus para que as pessoas possam buscar, as pessoas acabam de ser membros de igrejas, as pessoas acabam de ser membros de religiões, as pessoas acabam de envolver-se com líderes religiosos e eles mesmos intitulam como apóstolos, profetas, doutores da lei, evangelistas e assim em diante. E é o que tem acontecido hoje para o tempo em que nós nos encontramos. Por esta razão que o tema da nossa live é um membro da igreja pode ser salvo. Para maiores explicação, eu dou a palavra ao pastor Deltamar Costa, do Brasil. Pastor Deltamar Costa, um membro da igreja, pode ser salvo? Olá, apóstolo José, ao pastor Builão, a todos aqueles que estão nos assistindo agora e todos os que vão nos assistir. É um prazer estar aqui para falar sobre aquilo que Deus faz hoje sobre a terra, que é divulgar a mensagem do profeta Cacó Filipe. E a pergunta do apóstolo, que é tema para esta live, é se um membro de uma igreja pode ser salvo. A resposta é que não pode. Isto é impossível. E por que não pode? Porque Deus é justo. Deus tem que tratar todas as gerações, todas as pessoas de cada tempo, da mesma forma. E Deus não pode tratar uma geração de uma forma e tratar uma outra geração de uma outra forma. Isso não seria justiça. Eu sei que Deus é soberano para fazer o que Ele bem quiser, mas, sendo Deus justo, Ele deve tratar todas as gerações e de igual modo. Então, essas igrejas hoje, como nós já deixamos isso bem claro por meio da mensagem do profeta Cacó Filipe, essas igrejas são falsas. Por que essas igrejas são falsas? Porque os seus pastores, os seus líderes, é falso. Quando um pastor é falso, isso quer dizer que ele não foi consagrado, nomeado, estabelecido, enviado por um profeta, não lhe cabe outro título a não ser o título de falso. Então, todos esses líderes de igreja, que seja o grande Edir Macedo aqui do Brasil, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, os grandes e pequenos, os sábios e ignorantes, os ricos e pobres que governam e lideram essas igrejas no mundo, eles são falsos. Então, se eles são falsos porque não foram estabelecidos pelo profeta mensageiro de sua geração, logo a sua igreja, ou as igrejas a quais eles são líderes, também é falsa. Se essas igrejas são falsas, logo as doutrinas ali pregadas também são falsas. E logo o espírito que opera naquela igreja é falso. Agora, se esse pastor, esse líder de igreja é falso, a sua igreja é falsa, as suas doutrinas é falsa, o Espírito Santo que opera ali é falso, as pessoas que ali estão vão para onde? As pessoas que ali estão, elas servem e adoram o diabo mesmo sem saber. Mesmo que seja na sua inocência, na sua sinceridade, mesmo que seja em toda a sua força em busca de agradar e adorar a Deus, mas a verdade é que essa pessoa está sendo enganada. É como alguém que é enganada por um falso médico. Aqui no Brasil, já vi muitas pessoas sendo presas porque se passam de falsos médicos. E eles consultam as pessoas, receitam remédio, até fazem cirurgias. E depois, quando morrem algumas pessoas, então vai investigar e descobre que aquele certo médico era falso. Já vi advogados, homens que se dizem advogados, ser presos porque eram falsos advogados, falsos engenheiros, constrói um edifício, né? Assina todos os papéis para se construir um edifício. Aquele edifício tem problema, ou cai, mata muitas pessoas, depois vai investigar,
e descobre que era um falso engenheiro. Aqui no Brasil já foi preso falsos soldados do Exército, falsos policiais civis, falsos policiais federais. Ou seja, em tudo há coisas falsas. Então, as pessoas nessas igrejas, mesmo em sua sinceridade, nas suas honestidades, mesmo com a sua boa vontade de agradar a Deus, dando seus dízimos e oferta para os pastores e para as igrejas, pensando que estão fazendo uma obra para Deus, mesmo na sua sinceridade, elas não podem ser salvas. Deus nem mesmo pode receber as suas boas obras feitas sobre a terra. É como alguém que é enganada por um policial. Não é porque um homem usa o uniforme de um policial, diz que é policial, tem um distintivo de um policial, é que ele de fato é um policial. Pode ser que ele matou algum policial e agora ele usa o uniforme, a arma, o distintivo, a algema do policial e diz para todo mundo que é policial. As pessoas o vê vestido com o uniforme de alguma polícia e o respeita como policial. E até o chamam para trazer a elas proteção. Mas, a verdade, é um bandido disfarçado de policial. Esta é a imagem perfeita para esses líderes de igreja. São bandidos espirituais disfarçados de pastores, de apóstolos, de bispo, de profeta, dentro dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, brahmanistas. E pelo fato deles falar sobre Deus, falar sobre Jesus, o nome Espírito Santo de Jesus Cristo, com frequência sai de suas bocas, e eles carregam a Bíblia debaixo do braço, e eles leem a Bíblia e pregam a Bíblia nas suas igrejas, as pessoas pensam que essas pessoas, esses homens, são homens de Deus. Mas, na verdade, são bandidos espirituais. Mas as pessoas podem dizer, bem, mas se é esse pastor, é esse apóstolo, é esse profeta de igreja que é falso, e eu sou uma pessoa sincera, eu sou honesto, e eu estou indo na igreja católica, na igreja protestante, na igreja evangélica ou branamista, e a minha intenção, de fato, é buscar a Deus, é a salvação, será que eu vou ser punido? Será que Deus vai me enviar para o inferno, mesmo eu sendo uma pessoa sincera? Mesmo que eu não saiba que aquele homem é um bandido espiritual? A verdade é que sim. Se você notar, por exemplo, um nativo, eu penso que na África há tribos nativas que ainda não tiveram contato com a civilização. Aqui no Brasil, na Amazônia, há tribos de índios que são nativos e eles nunca tiveram contato com a civilização dos brancos. Então, eles não sabem o que é eletricidade, eles não sabem como atravessar uma rua, eles nunca viram um carro, um avião na vida. Agora, imagine que esse nativo, mesmo em sua pureza, em sua sinceridade, em sua honestidade, venha para a cidade e ele vê uma alta tensão, fio de alta tensão. E ele pensa que aquilo é cipó, e ele não sabe que a eletricidade mata. Ele sobe num poste e pega na alta tensão. Será que a eletricidade vai poupá-lo porque ele não sabe que aquilo mata? A eletricidade vai torrá-lo, como torraria uma pessoa que sabe que a eletricidade mata. Ele não pode atravessar uma rua sem olhar para os lados, porque ele nunca atravessou uma rua. Os carros vão matá-lo como mata uma pessoa que sabe que, se atropelado por um carro, vai matá-lo. Assim como também um estudante que, depois de frequentar uma faculdade por 4, 5 anos, e consegue o seu diploma, que seja de médico, de advogado, de engenheiro, e depois ele descobre que aquela faculdade não tinha a licença do Ministério da Educação do seu país para exercer tal faculdade ou tal curso. Ou seja, esta pessoa vai ter o conhecimento, esta pessoa, de fato, se esforçou, ela trabalhou muito para aprender as matérias, e, de fato, ela aprendeu muita coisa. Ela respondeu às provas, tirou notas boas, mas, no final, aquele diploma não vai ter validade, porque aquela escola não tinha autorização. Estas escolas clandestinas, que enganam as pessoas, vendendo cursos, faculdades, que depois não vai ter validade nenhuma, é como essas igrejas, que por meio da Bíblia, por meio do nome de Jesus Cristo, elas enganam as pessoas na terra com promessas que elas serão perdoadas, com promessa de que elas foram santificadas, elas foram limpas, e que quando elas morrer, elas vão para o céu. Mas, como eu disse no começo da minha fala,
Um membro de igreja não pode ser salvo porque Deus, ele é justo. Isso nos dias do dilúvio, todos aqueles que não ouviram Noé, mesmo que fossem membros de qualquer igreja, aqui é chamado de católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, lá tinha outros nomes, mas os mesmos demônios que operam nessas igrejas hoje eram os mesmos demônios que operavam nas pessoas do tempo do Noé. E nenhuma pessoa daquelas igrejas puderam ser salvas. Os velhos não puderam ser salvos. Agora, será que as pessoas vão dizer que no tempo de Noé não tinha pessoas honestas na Terra? Será que alguém é capaz de dizer que nos dias de Noé não tinha pessoas sinceras na Terra? Não tinha pessoas direitas na Terra? Será que alguém é capaz de dizer que nos dias de Noé não havia pessoas boas sobre a Terra, como esses bons católicos, como esses bons protestantes, esses bons evangélicos ou esses bons espíritas que fazem todo tipo de coisas boas sobre a Terra? Ninguém pode dizer isso. Nos dias de Noé, havia pessoas boas sobre a terra, porque é dito em Gênesis que nos dias de Noé, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, estava corrompida diante de Deus, não estava corrompida diante dos homens. Isto era diante de Deus, e a maior forma de corrupção que existe sobre a terra não é política, não é roubo, não é prostituição. A maior forma de corrupção que existe sobre a terra são as religiões e são as igrejas. Isto fede diante de Deus as religiões e as igrejas. Então, nos dias de Noé, havia pessoas boas lá. Havia pessoas que davam roupa para quem estava com frio na rua. Havia pessoas que davam cestas básicas. Havia pessoas que faziam todo tipo de coisas boas. Assim, católicos, os espíritas, os maçons, lá eles poderiam construir escolas e dar gratuitamente para as pessoas. Eles poderiam dar materiais de escola para os alunos. Eles poderiam construir hospitais. Ou seja, assim como hoje. Mas eu lhe pergunto, qual a pessoa sincera, qual a pessoa honesta, qual a pessoa boa do tempo do dilúvio que foi salva, que foi ao paraíso sem acreditar em Noé? Não há relato em lugar nenhum, porque isto era impossível. O único meio de salvação, a única maneira para a pessoa ser salva era ela crer em Noé. Alguém pode dizer assim, bem, essas pessoas, elas não foram salvas do dilúvio. Ali era uma salvação natural. Isso quer dizer que elas morreram no dilúvio, mas elas foram para o céu. Se estas pessoas que morreram no dilúvio foi para o céu, então para que o Noé? Por que então Deus enviou Noé? Se estas pessoas iam morrer e iam para o céu, não precisava do Noé. Agora imagine aqueles que zombaram de Noé, disseram que Noé era um falso profeta, disseram que Noé era um herege, disseram que a pregação de Noé era uma pregação nivaquim, penso que é remédio para a malária na África, disseram que o que Noé fazia não era de Deus, disseram que Noé pregava ou curava com o espírito de Beelzebu, como fizeram no tempo de Jesus. Imagine todas essas pessoas que zombavam de Noé, criticavam Noé, e depois se encontraram com Noé no paraíso. Isso não faz sentido. Como que um zombador de Noé, como que um perseguidor de Noé, que queria a morte de Noé, queria prender Noé, iria para o mesmo paraíso junto com Noé? O que eu estou dizendo é que se Deus foi justo lá e enviou todos aqueles que não creram em Noé para o inferno, não importava se era mulher, se era velho, se era novo, se era criança, se era aleijado, não importa quem fosse. As mesmas condições que havia lá tem hoje aqui. Aqui há pessoas velhas, há crianças, criancinhas de colo, aqui há pessoas deficientes, tanto física como mental. Aqui há pessoas boas sobre a terra. Quem pode dizer que não há pessoas boas sobre a terra? Você vê hoje, em tempos de coronavírus, pessoas doando milhões do seu próprio dinheiro para se comprar remédio, comprar isso, comprar aquilo, para as pessoas que estão passando fome ou morrendo pelo coronavírus. Organizações e ONGs fazem isso, mas isso não dá direito a elas a salvação. Se Deus salvar qualquer membro de qualquer igreja hoje, se Deus salvar um católico, se Deus salvar um protestante, se Deus salvar um evangélico, um branamista, mesmo que seja o mais santo entre eles, então Deus vai ter que pedir perdão à geração de Noé por tê-los matados no dilúvio e depois ter enviado suas almas para o inferno. Se Deus salvar o mais santo membro de igreja hoje,
então aqueles profetas de Baal têm direito à salvação. Deus vai ter que pedir perdão aos profetas de Baal por meio de Elias ter julgados, ter os decapitado, depois ter enviado as suas almas para o inferno. Como que você pode dizer que esse Edir Macedo vai ser salvo? Que esse Valdemiro Santiago vai ser salvo? Como que você tem as Bíblias na sua mão e vai dizer que o R.R. Soares, Marcos Feliciano, Átila Brandão, Agenor Duque, Joaquim Gonçalves, como que você pode acreditar e até pregar que esses líderes dessas igrejas serão salvos, enquanto que o Elias matou os 450 profetas de Baal? Isto é uma incoerência. E Deus não pode ser injusto. Deus tem que nos tratar nessa geração da mesma maneira. Houve salvação para os filhos de Deus lá. Há salvação para os filhos de Deus aqui. Havia um profeta de Deus lá, me refiro no tempo do dilúvio, por exemplo. Há um profeta de Deus aqui. Havia as palavras de vida eterna por meio de um profeta lá. Aqui também é a mesma coisa. E se teve o julgamento lá, é porque também haverá um julgamento aqui. Deus não pode salvar esses membros de igreja hoje e ter enviado para o inferno aqueles de Sodoma e Gomorra. Se Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado e por causa das igrejas e religiões lá, como é que Deus vai salvar os membros dessas igrejas aqui? Como que Deus pode salvar um membro dessas igrejas, seja ela qual for hoje na terra, e no tempo de Jesus, o próprio Jesus dizer que eles iriam ao inferno? Que eles adoravam o diabo, Satanás, pensando que adoravam o verdadeiro Deus. Ora, se os fariseus foram ao inferno, se os saduceus foram ao inferno, se os helenistas, os herodianos, os essenos foram ao inferno, foram ao inferno por quê? Porque eles eram maus? Não, senhor e não, senhora. Foram ao inferno porque não acreditaram em Jesus. Ninguém vai ao inferno porque é mau. A evidência de que você é uma pessoa de fato bom é que você pode reconhecer o profeta de sua geração e você faz tudo o que o profeta lhe diz para fazer. Será que uma pessoa é capaz de dizer hoje que a sua igreja batista, mesmo que seja a primeira igreja batista ou segunda igreja batista, é melhor, é mais santa, está mais próxima de Deus do que os fariseus do tempo de Jesus? Uma pessoa é capaz de dizer que a sua igreja é católica, que seja a romana, a grega, a ortodoxa, a carismática, a reformada? Será que ele é capaz de dizer que a sua igreja católica é mais santa e está mais próxima de Deus do que os saduceus do tempo de Jesus? Isso é impossível. É impossível uma organização religiosa hoje na Terra ser mais santa do que aquelas do tempo de Jesus. Será que um evangélico pode dizer, e de fato ele acredita, que a sua igreja evangélica, a Assembleia de Deus do CETA aqui no Brasil, a Assembleia de Deus de Missão, que veio para o Brasil em 1910 pelos dois missionários, um sueco, Gunnar Wingre, e um inglês, Daniel Berg, que começou isso no Brasil, será que um evangélico pode dizer que a sua igreja quadrangular, a sua igreja adventista, congregação cristã, testemunho de Jeová, os mormons, ou seja qual for sobre a terra, ele é capaz de dizer que a sua igreja hoje é mais santa, está mais próxima de Deus do que os helenistas do tempo de Jesus? Se ele disser tal coisa, é uma loucura. Um branamista dizer que o grupo do Joaquim Gonçalves, o grupo do César Augusto, do Osmar Rodrigues, do Raimundo Maia, seja qual for o grupo branamista, mesmo o grupo branamista do José Brana, filho do profeta William Brana em Jacksonville, que agora tem o ministério do Aperto Play, ouvir as fitas de William Brana, mesmo que seja o grande Evaldo Frank na Alemanha, o Papa da Europa, o Papa branamista da Europa, como que esse branamista vai dizer que esses grupos branamistas hoje é mais santo, é mais digno, é mais puro e está mais próximo de Deus do que os fariseus e saduceus do tempo de Jesus? Lá, no tempo de Jesus, pelo menos os fariseus, os saduceus, os helenistas, os herodianos, os essênios, eles tinham os rolos originais dos profetas. Eles tinham os escritos originais. Enquanto esses aqui, tudo que eles têm é teologia, são pensamentos, são achismo, e eles têm falsas versões da Bíblia, e eles dizem que vão para o paraíso. Mas qual paraíso eles irão com a sua igreja? Será que algum deles pode nos mostrar quando foi que algum membro de alguma religião ou de alguma igreja sobre a terra foi para o paraíso? Isso não existe na Bíblia, isso não existe em nenhum lugar. Mas na Bíblia existe dizendo que todos aqueles que seguiram os profetas que Deus enviou
estavam no caminho para o paraíso, estavam no caminho para o céu. Aqueles que seguiram os profetas de Deus estavam, de fato, fazendo uma obra para Deus. Porque ninguém pode fazer uma obra para Deus na terra, a não ser que ele receba aquele que Jesus Cristo enviou. Aquele que Deus enviou. Deus é Jesus Cristo. Em cada tempo ele tem o seu enviado. Isso está em João 6, 28 e 29. Para alguém fazer uma obra para Deus, primeiramente ele precisa reconhecer aquele que Deus enviou. Eles vão dizer, o enviado é Jesus. Como eu ouvi hoje um dizendo que Deus só fala por meio do seu filho. Mas o seu filho quem? O seu filho Jesus de Nazaré? Se Deus só fala por meio do seu filho Jesus de Nazaré, você deve arrancar da sua Bíblia as cartas de Pedro, as cartas de João, as cartas de Tiago, as cartas de Judas, as 14 cartas de Paulo. Se Deus só falou até Jesus, o que você faz, protestante, com a sua Bíblia debaixo do braço contendo as cartas de Pedro, as cartas de Judas, de Tiago, as cartas de João e de Paulo? Se você diz que Deus só fala por meio do seu filho, eu lhe pergunto, as palavras que estão escritas nas cartas de Pedro, quem escreveu? Quem foi que disse aquilo? Foi Jesus de Nazaré ou foi Pedro? As palavras das cartas de João, quem escreveu e quem disse aquilo? Foi Jesus ou foi João? As palavras que estão escritas, a carta de Hebreus, quem escreveu aquilo? Quem foi que disse aquilo? Aquela mensagem era de quem? Era de Jesus de Nazaré ou era de Paulo? As pessoas estão em uma loucura total, e é nesta loucura que eles estão dizendo nas suas igrejas que quando eles morrer, eles irão para o paraíso. Que eu saiba, só existe um paraíso, e neste paraíso existem vários lugares. Como Jesus diz, eu vou e vou preparar-vos um lugar, porque na casa do meu pai há muitos lugares. Eu vou preparar um, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Então existe um paraíso que é a sexta dimensão. E neste paraíso existe lotes, lugares, reservados para os profetas e aqueles que acreditaram nos seus profetas. Como que você faz para chegar ao paraíso? Ou como que você faz para ser salvo? Primeira coisa é você fugir dessas igrejas. As igrejas são portas para o inferno. Quanto mais longe você estiver dessas igrejas, é melhor. Mas é só isso? Não, não é só isso. Além de você, no tempo de Jesus, ter que deixar os fariseus, ter que abandonar os saduceus, os helenistas, os herodianos, os essênios, você tinha que fazer uma outra coisa. Você tinha que seguir, procurar, achar e seguir o profeta vivo do seu tempo, que era Jesus de Nazaré. Não era só vender a sua igreja, não era só abrir mão de sua fé, de suas doutrinas, teologias, tradições, achismo, indulgências, dos seus dogmas, mas além de você abandonar as portas para o inferno, que eram as igrejas, você tinha que achar e seguir o profeta vivo de sua geração. No ano 33 era Jesus. Hoje, você tem que achar o profeta vivo do seu tempo, que é o profeta Cacô Filipe. Apóstolo Hugo Zé. A pergunta da qual nós explicamos foi: um membro da igreja pode ser salvo? E a resposta foi claramente que não é possível. Não é possível um membro de qualquer igreja que for, católica, protestante, evangélica, branamista, missões e ministério, independentemente de qual seja, é impossível ser salvo sem que ele reconheça Cacô Filipe como o único e verdadeiro profeta para esta geração. Deus vos abençoe. Amém.